Olá, queridos irmãos, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo, que essa paz bendita e gloriosa te alcance aonde quer que você esteja. Eu sou o pastor José Cláudio Adão, da Igreja Adventista da Promessa, e quero convidar você para juntos meditarmos a palavra de Deus. O tema nosso de hoje é perseverança na oração. O texto é Lucas capítulo 18, verso 1, que diz: Jesus contou uma história para mostrar que é necessário orar sempre. Capítulo 18 de Lucas, Jesus conta a parábola do juiz Inique, que tinha uma viúva pobre que precisava de uma ação desse juiz a seu favor, e ela estava sempre pedindo a ele que ele fizesse justiça contra os inimigos dela. E ela ia uma vez, duas vezes, três vezes, ela ia sempre. Até que um dia esse juiz diz o seguinte: bom, eu não temo a Deus e nem respeito os homens, mas vou fazer o que ela está pedindo para que ela possa deixar de me incomodar. Jesus mostra aqui o valor da insistência na oração. Só que ele ressalta da seguinte maneira: vocês imaginam Deus que ama vocês e que quer todos os dias vos abençoar, se ele não fará justiça em vosso favor. A oração, meus queridos irmãos, é muito importante. Portanto, é necessário nós orarmos sempre e todos os dias, separar tempo, dedicar tempo à oração. Meu amado irmão, minha amada irmã, aproveite bem esse instrumento criado por Deus para a nossa conversa com Ele. É um recurso admirável, colocado ao nosso alcance, né? Para que nós possamos chegar à presença de Deus. Sirva-se mais dessa oração, não deixe que o hábito da oração caia na rotina e você fica dizendo amanhã eu faço, né? E você nunca faz. Não, nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós poderíamos dar uma olhada nos salmos. São vários os salmos que ressaltam o valor da oração. E você verá que o povo do passado, o povo de Deus do passado, eles oravam mesmo, eles insistiam na oração. Veja esses importantes aqui, que está no imperativos. Atende o meu clamor. Olha, chegue a ti a minha voz. Salmo 88. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, e acode o meu gemido. Salmo 5. Escuta, Senhor, a minha voz. Salmo 130. Inclina os teus ouvidos e acode às minhas palavras. Salmo 17. Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Salmo 64. Responde-me, Senhor, pela riqueza da tua graça. Salmo 69. Só na boca do salmista Davi, nós vamos encontrar 27 pedidos dessa natureza. Há 12 salmos que começam com essa súplica, que é o Salmo 4, o 5, o 17, o 28, o 55, o 61, o 64, o Salmo 80, o 86, o 102, o 141 e o 143. Fiz questão de falar o número dos salmos para que você possa conferir na sua Bíblia. Só 2 não são atribuídos a Davi, os outros todos são. O salmista, eles não dão ordem a Deus, eles apenas pedem. E sempre com humildade, apelando para a sua compaixão e misericórdia. O Salmo 27, verso 2, mesmo é 1. A riqueza de sua graça. O salmista está falando sobre a graça de Deus, da sua fidelidade, o Salmo 143. Mencionam não os seus merecimentos, mas as virtudes e as qualidades de Deus. Eles falam abertamente com Deus, que precisa da sua ajuda, com certa urgência. Não é pecado você orar e pedir para Deus: Senhor, eu quero que o Senhor me ouve depressa, que o Senhor apressa em ouvir a minha voz. Veja que essa súplica de Davi: livra-me depressa, Salmo 31. Dá-te pressa em socorrer-me, Salmo 40. Responde-me depressa, Salmo 69. No dia em que eu clamar, dá-te pressa em acudir-me, Salmo 102. Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir, mais uma vez, Salmo 141.
E dá-te pressa, Senhor, em responder-me. Salmo 143. Mesmo que Deus não responda com a pressa, né, que eu e você solicitamos algumas vezes, não há nenhuma censura da parte de Deus em nos repreender. Ele vê a nossa dor e entende o nosso sofrimento. E Ele nos atende, não nem antes nem depois. Ele nos atende no seu tempo. Então o salmista, ele nos ensina a orar, nos valendo da misericórdia de Deus, que dentro dos nossos pedidos, nós precisamos verbalizar os nossos pedidos dentro das nossas necessidades. E podemos falar que nós precisamos agora, embora precisamos levar em consideração a soberania de Deus. Embora você esteja precisando naquele momento, vai entender se Deus não te abençoar naquele momento, porque às vezes Ele te abençoa no momento e às vezes Ele te abençoa depois. Uma observação que é muito importante na oração é nós orarmos com base nas promessas de Deus, como fez o profeta Abacuque, como orou muitos dos irmãos do passado, dizendo: lembra, Senhor, das tuas promessas que fizeste. Né? Então, meus queridos irmãos, Deus, Ele não abençoa a gente nem antes nem depois, mas Ele nos abençoa no tempo certo. Lembrando mais uma vez, orando sempre com base na sua palavra, com base nas suas promessas. Porque Deus promete nos ouvir, promete nos socorrer, promete nos proteger. E nós devemos nos valer das promessas de Deus. Porque as palavras que saem da boca de Deus não voltam vazias. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Oremos. Querido Deus, Pai eterno e santo, obrigado por ser o Deus que ouve as nossas orações. E todas elas por meio de Jesus, através do qual o Senhor nos ouve, o Senhor nos vê, o Senhor nos abençoa e nos salva. Cristo é o centro das nossas necessidades. Para Ele converge, ó grande Deus, a nossa vivência. Obrigado, Deus, por nos ter enviado Jesus e por ser Jesus o nosso advogado, o nosso intercessor. Obrigado, Senhor, pela ajuda do Espírito Santo. Que as nossas orações sejam conduzidas à Tua presença e que elas sejam ouvidas pelo Senhor em tempos oportunos. Pai, obrigado pela família constituída, pela igreja que o Senhor tem abençoado e nós intercedemos. Obrigado pela cura dos enfermos, por levantar aqueles que estão caídos. E obrigado por abençoar nossa pátria, o nosso querido Brasil. Em nome de Jesus, te agradeço. Amém.